Isabel Mega. Isabel, também acompanhamos na quarta-feira Hugo Motta e Davi Alcolumbre criticando a forma como o governo está conduzindo esse aumento da alíquota do IOF. O que a gente pode esperar? Essa deve ser uma tendência, os presidentes da Câmara e do Senado em sintonia nas críticas e também nas ações, Isabel? Sim, Carol, não é à toa que cada um em seu respectivo plenário foi dar recados muito claros sobre o que pensa a respeito dos aumentos do IOF e o que pode ser feito do ponto de vista do parlamento. Mas ambos, tanto Davi Alcolumbre quanto Hugo Motta, não devem decidir nada ainda, até que, de fato, eles estejam reunidos com as lideranças de cada caso, que vai acontecer na manhã desta quinta-feira, Carol. Mas um está em sintonia com o outro. Cada um falou com suas palavras, né, o que pensa a respeito disso. O Davi Alcolumbre, inclusive, num tom até acima do tom de Hugo Motta, porque ele deixa bem claro que tem prerrogativas que são do legislativo, não são do executivo. E aí a gente entra naquela velha rusga de embate de poderes. Mas Hugo Motta nem por isso também não deixou de ser crítico. E por que isso, Carol? Lá atrás a gente falava de uma articulação, lá atrás, mas conhecido como uma semana atrás, de uma articulação dos primeiros projetos de decreto legislativo que foram apresentados da oposição bolsonarista. Esse tema não é mais um tema da oposição. É claro que é uma crise gerada pelo próprio governo e que gera um prato cheio de críticas da oposição. Mas o Congresso como um todo, e essa é uma opinião que a gente tem visto como majoritária, tanto na Câmara quanto no Senado, se incomodou muito porque tem muita influência do setor produtivo que está se reunindo com esses parlamentares para alertar sobre as consequências. Ontem a gente teve uma reunião também do secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, com representantes de bancos e da Febraban. E ele disse o seguinte depois, ele já sinaliza que alternativas podem ser avaliadas. E, ao mesmo tempo, o representante da Febraban já fala em um encarecimento do custo do crédito. A gente aqui ao longo da semana também ouviu representantes da Confederação Nacional da Indústria apontando que eles já projetam de impacto na taxa Selic, subir pelo menos mais 0,5 ponto percentual na projeção que eles estão fazendo. Tudo isso recai sobre o Congresso Nacional diante ali de um aspecto muito negativo na relação com o governo Lula, porque o argumento é, essas medidas não foram discutidas antes, nem com o setor produtivo, muito menos com nós aqui no Congresso Nacional. E nesse Congresso que historicamente foi se construindo de maneira mais empoderada para cima do Executivo também, Carol. Então, de fato, ficou uma crise, sim. Hoje, uma semana depois, a gente pode dizer isso porque essas medidas todas referentes ao aumento do IOF estão a ponto de serem derrubadas pelo Congresso Nacional, porque vários líderes da base governista, inclusive, estão sinalizando isso. E aí, a Fazenda está numa situação muito difícil, é um beco sem saída, Carol, porque pode optar por recuar mais ainda nas medidas, já recuou em 1 ponto na própria quinta-feira em que elas foram anunciadas, mas pode recuar ainda mais, ou se ver correndo o risco de ter uma derrota no Congresso Nacional. Não é de praxe, Carol, que você tenha a derrubada de atos do Executivo no Congresso Nacional. Não, pelo menos ali, finalizando toda a tramitação. A gente teve episódios, inclusive no governo Lula, de ameaças do tipo, mas recuos também que foram necessários em outros governos. O cenário é o mesmo. Daí, uma habilidade que parte ali de uma interlocução que o governo Lula tem com os presidentes das duas casas, de tentar também medir a temperatura para entender qual que vai ser o próximo passo do ponto de vista estratégico, se de fato pode haver um recuo ou não. Mas a situação já está colocada do ponto de vista de uma crise, com esses parlamentares muito atentos à necessidade de que, olha, aqui a gente não aprova aumento de carga tributária. É o mesmo argumento que eles já usam em relação, por exemplo, à prioridade número 1 do governo no Congresso Nacional, que é a questão da reforma no imposto de renda.
Ampliar a isenção todo mundo quer, mas taxar o super rico, aí você já entra num contexto que é mais delicado para os parlamentares endossarem, Carol.